Olá pessoal, tudo bem? Então chegamos ao nosso encontrinho semanal aqui, a nossa aula de matemática, e na aula de hoje vamos dar continuidade, chegando aí no final do assunto sobre estatística, né? Chegamos então à fase da probabilidade, tá bom? Então vamos ver o que é isso e como é que faz esse negócio andar. Então vem comigo e não perde essa aula. Então chegamos aqui agora na aula sobre probabilidade, tá bom? Então vamos ver basicamente o que é probabilidade. A probabilidade ela é uma área da matemática, ou seja, não é um assuntozinho e pronto. Ela é uma área grande, bastante grande da matemática que engloba muitas coisas, tá? Basicamente todas essas coisas calculam as chances de alguma coisa acontecer, certo? De um evento acontecer. Beleza? Então, a gente vai ver ela, obviamente, limitada, né, para o que a gente está estudando. Não vamos ver essa área toda, vamos ver limitado do que a gente está estudando. Tá bom? Não vai ser difícil não. Então, vem comigo. Antes de a gente vir para o nosso assunto, né, de estatística que a gente está vendo, eu vou colocar aqui para a gente lembrar um pouquinho que probabilidade a gente já deve ter visto no sexto ano, no sétimo ano, talvez no oitavo, né? E agora repete novamente no nono. Vou apenas relembrar, tá bom, vocês? Pois o cálculo básico da probabilidade ele é realizado dividindo as chances do evento favorável acontecer pelas possibilidades totais do evento acontecer. Ou seja, eu vou pegar a chance do que eu quero, quantas possibilidades tem para o que eu quero acontecer, dividir pelas possibilidades totais de tudo que pode acontecer dentro desse evento. Por exemplo, se eu jogar uma moeda, qual é a chance de cair cara? Ou seja, da cara cair para cima, né? Então aqui a gente analisa o seguinte, tá? Qual é a chance de cair cara? Quantas caras tem numa moeda? Só tem uma cara, né? E quantas são as chances totais da moeda cair? Pode cair cara e pode cair coroa. Então, as opções favoráveis é o que eu quero que aconteça, ou seja, a cara para cima, uma chance. As possibilidades totais pode cair a cara para cima, mas também pode cair a coroa para cima. Então, duas possibilidades totais. Então, o cálculo da probabilidade é só a gente dividir 1, que é o que eu quero que aconteça, por 2, que é o total de chance de uma coisa acontecer, dessa coisa acontecer, né? E aí, quando você divide 1 por 2, vai dar 0,5, certo? E aí, sempre vai dar um número entre 0 e 1. Nunca pode ser maior do que 1, beleza? Por quê? Porque o 1 representa 100% de chances. E o 0 representa 0% de chance. Então não vai ter nem um número maior do que 1 e nem um número menor do que 0. Beleza? E aí você transforma o número decimal que cair, né? Você transforma ele em porcentagem. Então, 0,5 é a mesma coisa que 50%. Você não sabe como transformar um número em porcentagem? Basta você multiplicar por 100. Mas mais fácil do que isso, é só você chegar aqui, ó, no número. Tá vendo a vírgula? Você vai andar com essa vírgula 2 casas para a direita, ou seja, para o lado do número aqui que apareceu, tá? 2 casas, tá? Sempre 2 casas. Então, você vai ver que quando você andar uma, vai ficar aqui 5 e não tem mais casa para andar. Aí, quando isso acontecer, você coloca um 0 e anda de novo, tá? Por isso que deu 50. Porque quando eu ando uma casa, ficou só 5. Aí eu preciso colocar um 0 e ando novamente. E aí vai ficar 50. A vírgula viria aqui para depois do 0. Como não tem nada depois da vírgula, a gente não precisa colocar, tá bom? Só se tivesse.
Então, deu para entender? Anda duas casas aqui para a direita, ó. Uma, duas. Como na segunda não tem nenhum número, a gente acrescenta 0. Por isso ficou 50%. Beleza? Então isso daqui é só para a gente saber basicamente o que é probabilidade. Tá? É claro que é um exemplo mais simples da probabilidade, não tem exemplo mais simples do que esse da moeda. Tá? Então, se você achou que é fácil, realmente tem dia que ser fácil, é o mais fácil de todos esses. Vamos para frente. Agora a gente vai ver a probabilidade em dados estatísticos. É a mesma ideia, tá pessoal? Só que agora a gente vai olhar os dados estatísticos. A gente está trabalhando em estatística, então vamos ver o que acontece a probabilidade nos dados estatísticos. Coloquei aqui uma tabela, tá? É o seguinte, eu não coloquei o exemplo, não escrevi o exemplo, mas eu vou dizer aqui para vocês. É uma empresa que fabrica canetas, tá? Ela quer saber qual a probabilidade dela vender uma caneta e essa caneta ter defeito, ser defeituosa, né? E aí a equipe lá dessa empresa, ela trabalha, pega caneta por caneta e fica testando todo dia pega uma amostra, né, das canetas. Vamos supor que essa fábrica fabrique 10 mil canetas por dia. Eles não vão testar as 10 mil, mas vai testar bastante canetas para poder ver se realmente tá legal essas canetas, né? Então no primeiro dia, aqui ó, amostra 1 no dia 1º de 2018, ou seja, 1º de outubro, né? Eles pegaram 1.200 canetas e frequência absoluta das canetas defeituosas é o número de canetas, certo? 9 canetas. Então, de 1.200, 9 eram defeituosas. No dia seguinte, dia 2 de 10, né? No dia seguinte, eles pegaram 2.000 canetas e testaram, e dessas 22 eram defeituosas. No dia seguinte, novamente no dia 3, eles pegaram 1.500, 13 eram defeituosas, e assim na sequência, como vocês estão vendo aqui na tabela, tá bom? O que acontece na probabilidade com os dados estatísticos? Nós podemos analisar aqui dois tipos de probabilidade, tá? A probabilidade no dia, pode ser que a máquina naquele dia esteja ruim e aí produziu uma maior quantidade de canetas defeituosas. E nós podemos fazer também, e é o mais interessante a ser feito, a probabilidade total, né, das canetas defeituosas. Por quê? Porque aí eu vou ter uma amostra bem maior. Quanto maior a amostra que a gente tiver conhecimento, melhor é o resultado, tá? Imagine que você, só para justificar isso que eu disse, imagine que você pegou uma caneta e aí a caneta tem defeito. Você vai olhar para a fábrica e dizer: essa fábrica é um lixo, nenhuma caneta daqui presta, você só testou uma, né? Então seria um bom parâmetro. Agora, se você pegar 1.000 canetas, as 1.000 canetas que você pegar, todas serem defeituosas, aí sim, aí você tem um parâmetro bem melhor do que só ter pego uma, né? Então isso, infelizmente, é o que acontece muito no nosso dia a dia. Às vezes uma coisa dá errada em um dia e você já disse que aquilo vai dar errado sempre. Não é parâmetro, tá? Então pega uma amostra. Se você quanto maior a amostra que você tiver, melhor vai ser o seu resultado. A gente vai ver isso nesse exemplo aqui. Então, ó, eu poderia fazer a probabilidade aqui, ó, do dia 1º, né, com 1.200 canetas é o total, 9 foram defeituosas. Então era só dividir 9 por 1.200 que eu encontrar a probabilidade desse dia aqui eu encontrar uma caneta defeituosa. Nesse dia, tá? Se eu fizesse a probabilidade com 2.000 canetas totais e 22 defeituosas, ou seja, 22 dividido para 2.000, eu encontro a probabilidade de achar uma caneta defeituosa nesse dia aqui, 2 do 10. Mesma coisa para todos os outros. Se eu fizer
uma probabilidade com 1.500 e 13 defeituosas, né? Quando eu dividir 13 para 1.500, eu vou encontrar a probabilidade de achar uma caneta defeituosa nesse dia. Porém, como eu falei para vocês, quanto maior for a amostra, melhor é o meu parâmetro. Então, qual é a maior amostra aqui? A maior amostra é o total, pessoal, tá? Então você vai pegar todas as amostras, vai anotando, tá. Aí você tem o total de canetas observadas, né? Então 9.400 canetas. E desse total de 9.400 canetas, ao longo de uma semana, um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais de uma semana, um dia a mais, uma semana e um dia, considerando só de segunda a sexta, é óbvio, né? E aí você tem aqui a quantidade de canetas defeituosas. O total observado nesses 6 dias foram 94 canetas. Então você tem aqui uma amostra bem maior, o seu resultado vai ser mais preciso. Então vamos fazer, sempre que tiver dados estatísticos, trabalhe com o total. Por que o total? Porque a sua amostra vai ser maior, obviamente, no total. Beleza? Então, vou repetir aqui a tabela só para a gente se ligar, porque a continha é bem pequena, né? Vai ser o número de canetas defeituosas dividido pelo número total. Sempre vai ser assim. O evento que eu quero saber, eu não quero saber qual a probabilidade de achar uma caneta defeituosa. Então, o evento que eu estou interessado dividido pelo total. Sempre vai ser assim. O evento que eu estou interessado dividido pelo total. Beleza? Então, fazendo essa divisão, 94 dividido por 9.400, a gente vai obter 0,01, tá? E aí, isso daqui não é porcentagem ainda, é o número decimal. Porcentagem eu acabei de explicar aí no slide anterior para vocês. No exemplo anterior, no primeiro exemplo lá, né? Como é que a gente faz para colocar a porcentagem? Anda essa vírgulazinha 2 casas para a direita. Ou seja, uma casa, 2 casas. Então, vai ficar 1% de chance, né? Porque quando essa vírgula andar para a direita, esses zeros aqui somem, fica só um lá atrás, né? Ó, uma casa, 2 casas, a vírgula viria para aqui, ó, no final do 1. Então, 1% de chance de achar uma caneta defeituosa nessa fábrica, certo? Então é isso que eu tinha para trazer para vocês. A ideia de probabilidade eu acredito que a maioria já tem, né? Lembra alguma coisa, mesmo que não seja preciso, mas lembra alguma coisa que vocês já viram em anos anteriores. E agora a gente usa a mesma técnica para estatística, né? Então sempre trabalhe com a maior amostra que você puder. Quanto maior a amostra, melhor é o seu resultado. Beleza, pessoal? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Fica aqui com a atividade, está aqui no link na descrição do vídeo e também no nosso grupo de mensagens. Eu fico por aqui, fiquem por aí, todos com Deus, todos em paz, todos com saúde, se Deus quiser. Até a próxima, pessoal. Eu fui.